Uau! Que fofura! Melissa, minha florzinha, minha parceira de aula. Mica Murilo, Duda Ribeiro. Duda Ribeiro também já deve ter cansado de mim hoje, né, Duda? Não. Pacheco, gente, meu aluno do 7º ano, Pedro Pacheco, do ano que eu entrei no museu. Ele foi meu aluno, era meu leitor das aulas de português e redação. Pierre, quanto tempo, Pierre? Vicky, professora. Vem todo mundo matar a saudade, tá vendo? Não, todo mundo matar a saudade. Saudade de todo mundo. E esse povo do Nome, que faz 1000 anos que eu nem vejo. Gente, que delícia. Que momento. Tá muito frio aí, Edi? Está muito frio aqui, sim. Tá pensando que ia chover. Quer dizer, chover não, ia nevar hoje. Nossa, aqui está mega frio, meu amigo, você nem imagina. Mas agora já começou a esquentar. Só pela roupa da Edi dá pra ver que ela tá... Agora começou a esquentar, né? Porque eu já me envolvi, comecei a ver um monte de gente, tá, né? Nossa, tá, tem 6º, 7º, 8º e 9º aqui? Sim, eu chamei todo mundo hoje. Eu entrei na sala e falando para todo mundo. Já tá formado, hein? Tô me sentindo a importante, tá? O Lula não pode se sentir importante porque ele tem todas essas turmas. Eu não tenho nono, tá? Eu não tenho nono, tá, William? Me deixa. Vamos lá, pessoal. Vamos lá. Quem quer fazer as perguntas? Quem quer começar? Eu tô pensando nas perguntas ainda. Eu ia dizer assim, nossa, mas é muita gente perguntando ao mesmo tempo. Eu tenho uma. Pode perguntar. Vou perguntar. Você sempre gostou só de português? Qual que foi... Por que você fez português, assim? Você tomou a decisão de levar sua vida só para uma matéria, assim, ou... Poxa, eu sempre gostei muito mais de português mesmo, e sempre fui muito bem em português. As exatas, para mim, sempre foram, assim, um calo no meu pé, tá? Eu nunca fui bem em exatas, eu não sei nem o que é matemática. Quando alguém me pergunta alguma coisa, eu falo, gente, pelo amor de Deus, não confio em mim, não, porque eu não sei nem se eu sei interpretar um enunciado de matemática, tenho até medo, meu coração fica a mil. Mas desde criança, eu sempre gostei de ler história em quadrinhos, né? Gostava de ler conto de fadas. Ai, como eu era bobinha, né, gente? Conto de fadas. Gostava de ler conto de fadas. Eu sempre me dei muito bem em português. Sempre me envolvi muito nas histórias. Quando a gente fazia leitura dos textos de português na minha época, a gente tinha que copiar o texto inteiro, tá? No caderno. Não era que nem agora, não. A gente copiava o texto inteiro, fazia a leitura e depois copiava as perguntas, tudo no caderno, né? E mesmo assim eu gostava muito. E assim, eu dava uma viajada, eu me colocava no lugar das personagens. Eu era meio maluca, gente. Eu me envolvia mesmo nas histórias. E assim... Para chegar a estudar letras, foi um equívoco só que aconteceu, tá? Isso eu já contei para algumas turmas. O que aconteceu? Eu dava aula de alfabetização de adultos, né? Na verdade, quando eu me formei no ensino médio, eu queria ser nutricionista. Por quê? Porque meu pai tinha uma fábrica de sorvetes. Lembra, Pedro? Aí eu queria ser nutricionista porque eu queria ajudar meu pai na fábrica de sorvetes. Só que na época, a gente não tinha condições de sair do ensino médio e ir para uma universidade. Não rolava, gente. Então, eu terminei com 17 anos, eu só fui entrar para a universidade com quase 23 anos, né? Que foi quando eu pude pagar, porque meu pai não podia, né? Então, eu queria ser nutricionista. Mas aí passaram-se os anos, né? E lá com 22 anos, eu comecei a dar aula de alfabetização de adultos. Por quê? A fábrica de sorvete do meu pai já estava capengando, né? Já não estava assim, mais rolando muito e tal, né? E aí Oi, tudo bem, Bia? Oi, tudo.
Oi, Selena, tudo bem? Pouca demora. Tudo bem, não tem problema. Então, aí, a fábrica de sorvete do meu pai já não estava mais, assim, aquelas coisas, e aí já tinha sumido da minha cabeça aquela ideia de ser nutricionista. Aí, a minha mãe era líder comunitária, e trouxe um projeto de alfabetização de adultos para aquele bairro onde a gente morava. E aí minha mãe falou, você vai dar aula de alfabetização de adultos? Eu falei, mas nunca. Eu não sei como vai ser. A minha mãe, não, mas você vai, né? E minha mãe era do tipo de, vai e já começa a te empurrar, né? Aí eu fui para dar aula de alfabetização de adultos. Chegando lá, eu dava mais português, tá, gente? Eu dava mais português, ciências, tá? Que eu gostava bastante, do que matemática e o resto, mas tudo bem, eu dava. O mais importante era alfabetizar, né? E aí eu comecei com a alfabetização de adultos, aí o meu coordenador desse curso, ele começou a me incentivar a prestar o vestibular e tudo, né? E eu não sei, eu era muito bobinha naquela época, né? É o Seja, Oi? Era em Seja, essa alfabetização de adultos? Era o MOVA, Movimento de Alfabetização da Prefeitura. Era o MOVA. Então, o coordenador falou, você precisa fazer um curso superior e tal. Aí eu estava para casar, gente. Eu ia casar no mês seguinte. Aí eu pensando, que curso superior o quê? Eu quero casar e ser feliz, e curtir a vida, né? Mas eu fui fazer o vestibular, né? 2 semanas, mais ou menos, depois do meu casamento, eu fui fazer o vestibular. Só que eu me inscrevi no curso errado. Era para eu ter feito a inscrição em pedagogia. E eu fiz em letras, né? Porque eu gostava de português pra caramba. Mas só que eu fiz pensando, nem vou passar, né? Tá tudo certo. Aí eu passei, gente. Aí o meu coordenador foi lá na universidade pegar o resultado, e aí ele me ligou, nossa, parabéns, você passou. Aí eu passei, tô ferrada agora, né? E agora, como que eu vou fazer? Aí eu fui falar para os meus pais, né? E aí eu já estava casada. Aí eu falei para minha mãe assim, mas eu não vou fazer agora não, eu acho que não é o momento, eu acabei de casar. E minha mãe, você vai? Mas você vai fazer o curso. Eu, não, mas eu não quero agora, eu acho que não, você vai fazer. Aí eu fui, né, e comecei a fazer o curso e tal. No primeiro semestre eu já queria desistir, porque tinha aula de linguística, não sei se o William teve, eu tinha pavor da professora de linguística, né, que falava assim, tipo, do começo da língua e tal, e eu pensava, meu Deus, o que é isso, né, e aí eu tinha pavor das aulas de linguística no primeiro semestre, eu queria desistir. A minha mãe falava assim para mim, você não vai desistir, porque você já fez 6 meses, se você desistir, e quando minha mãe faz assim, gente, como eu faço com vocês às vezes, é porque o negócio tá feio, tá bom, eu vou continuar, né, e aí foi o primeiro ano. Do segundo ano em diante, gente, eu já estava assim, super familiarizada, eu já era a professora, né. E aí terminei aí com nota 9,5 em TCC. E eu fui assim, terminei o curso maravilhosamente bem E virou uma professora nota 10. E comecei a dar aula, mas, obrigada, João, e eu comecei a dar aula, gente, continuei com a alfabetização de adultos, aí fui para o estado, dar aula no estado, só que eu era eventual faz malabarismo dentro da sala de aula, né, gente, porque a gente precisa fazer o pessoal ficar quieto, né, e aí eu dava português, eu dava ciências, eu tentava dar matemática, não dava muito certo, porque eu não sabia muito, né, e aí eu ficava lá nas aulas eventual. Aí surgiu a oportunidade de entrar por decisão, que quem me trouxe foi o professor Fidelis, que é o amor da minha vida. Eu lembro do Fidelis, de faculdade, né? Fidelis de faculdade, gente. Ninguém pegou ele, né? Eu acho que não, ninguém conhece, né? Nem o 9º ano conhece. Mas o pessoal do 9º lembra bem do Fidelis nos corredores. Fidelis... Fidelis fazia uma filinha, assim, no corredor, assim, na porta, assim, quando ele ia conversar com os alunos. O Fidelis era famoso nas cacetadas, né, gente? Então, quem me trouxe para a decisão foi o Fidelis, e eu sempre insegura, não quero, Fidelis, não, deixa isso para lá, escola particular, eu acho que não é para mim e tal, e o Fidelis me empurrando, assim, tipo, minha mãe, você vai, né? E aí tá, eu entrei.
O Fidelis foi super parceiro, assim, no começo, me ajudou em muitas coisas. E hoje, eu digo para vocês, assim, que eu aprendi a ser professora de verdade e verdadeira quando eu entrei aqui para o Colégio de Decisão, gente. Por isso que eu sou, assim, extremamente grata ao pessoal. Eu acho que eu tive vários altos e baixos, e acho que a Regina sempre acreditou em mim, não, de vai dar certo, você vai conseguir e tal. E aí eu tô aí, gente, até hoje, sou professora de verdade agora, né? Amo o que eu faço, amo língua portuguesa, matemática, não me pergunte, que eu não sei nem para onde vai, tá? Eu só sei fazer as contas das minhas dívidas, e às vezes falta dinheiro, viu? Porque eu faço conta errada. Né? Mas... Você sabe subtrair, né, Edi? Subtrair. Subtrair a gente sabe, subtrair. Isso. Tomar... Só. E aí, quando eu começo a fazer as contas das minhas dívidas, falta dinheiro, e eu vou lá pro meu marido, eu acho que falta dinheiro para pagar meu cartão, eu acho que eu não tenho mais dinheiro para pôr gasolina no carro, né? E aí eu começo. Por quê? Porque eu não sei matemática, tá, gente? Por isso que eu falo, tudo é importante, né? Inclusive a matemática. Se eu tivesse tido bons professores de matemática, hoje eu não teria tanto pânico da matemática como eu tenho. E vocês... Tenho tido professores maravilhosos aí de matemática, então não corram, gente, porque isso é necessário, principalmente para a nossa vida financeira, gente, vocês não têm ideia. Edi, a Vitória Taroni tem uma perguntinha para você. Bora lá. Fica também, Rafa, mas é que se matemática eu era ruim, Rafa, imagina em física, meu amigo. Nossa Senhora. Manda, Vitória. Pode falar, Vicky. Edi, você prefere dar aula pro médio ou pro fundo? E por quê? Pois é, eu não tive essa experiência ainda. Ela é toda funde. Eu tive experiência com o médio, Vicky. Mas eu não sei, sabe? Eu tenho essa curiosidade, mas eu acho que não é muito para mim, não, viu? Eu acho que é uma cara mesmo, eu acho que eu enraizei ali. É claro que o ensino médio tem uma outra pegada, uma parte assim mais descontraída. Eu acho que eu iria me dar assim muito bem no ensino médio por esse jeito que eu tenho, né? Mas eu penso assim, se eu for para o ensino médio, eu tenho que deixar o fundo, e aí eu não consigo, não vou deixar, gente. A minha cara mesmo é 6º e 7º, se estendendo ali para o 8º, ainda querendo voltar, viu? Eu falo que eu só passo de 6º para o 7º, e às vezes para o 8º, para o 9º eu não passo mais, não. O Luiz Felipe tem uma pergunta, bora lá, Lu. Primeira pergunta, né, porque são duas, vai ser bem curtas. Qual a minha nota? Isso não é divulgado. Isso daí não é uma pergunta, não é só uma, amiga. Valeu, Luiz. Eu tô pensando, né, em fazer um desenho sobre algum personagem que você assistia na sua infância. Então, eu quero saber algum personagem animado que você assistia na sua infância. Ai, que bonitinho. Peraí, algum personagem que eu gostava na minha infância? Animado que você gostava na sua infância, ou um super-herói. Ou uma super-heroína, quer dizer. Poxa! Gente, vocês vão rir de mim, vocês vão falar que eu sou mega velha. Não, eu nem sabe o que é o personagem, então não tem problema, não. Eu não vou saber quando que ele... Edi, fala um que ainda tá rolando, tipo Chaves, assim, né? Porque ainda aparece na multidão. Poxa, olha, eu não sou tão velha assim, tá? Só um pouco, tá? Tô na meia idade. Mas na minha época, como eu falei para vocês, que eu gostava muito de história em quadrinhos, então a Turma da Mônica para mim era maravilhosa, e a Mônica eu mega me identificava, gente. Não é porque eu era dentuça, tá? Mas é porque eu era gordinha, tá? E aí as pessoas... Na minha época não tinha bullying, né, gente? Só tinha zoação. E aí o pessoal ficava me chamando de gorda e tal. E eu super me identificava com a Mônica porque eu batia nos moleques na rua, tá? E aí eu gostava muito da Mônica, tá? Mas você batia as pessoas, Edi? Que horror! Não, eu batia nos meninos, nos meninos, tá? O que é pior, né? Então eu era a Mônica.
né? No sentido geral, eu era a Mônica mesmo, tá? Eu não era dentuça, mas eu era gordinha, tá? Como a Mônica, e eu era muito brava com os moleques, tá? Com as meninas nem tanto, porque eu não tinha muita amizade com menina, gente. Meu negócio era os meninos, sempre. Então, os meus amigos eram os meninos e eu mandava em todos eles e eu batia neles, se eles não fizessem o que eu queria. Então, eu era a Mônica, né? De outra. Agora, só faltou a Sansão, é verdade. Só isso. Agora, de super-herói, assim, e tal, eu gostava da She-Ra, gente. Alguém lembra? Eu já ouvi falar. Meu pai, ele assistia. Pô, eu gostava da She-Ra. É a mulher do He-Man, né? Mas, professora, Tinha o He-Man e a She-Ra, né? Amava esses dois, gente. oi, Nossa, eu viajava ali naqueles desenhos do He-Man e da She-Ra. Você assistia a Xuxa, Edi? Você é da época da Xuxa. Xuxa, gente, meu Deus. Amava a Xuxa, gente. Ai, que vergonha. oi, Di. Oi. É que você não sabe que é o melhor. Lançou um remaster da She-Ra. Tem a nova She-Ra. Você já viu a nova She-Ra? Não. Eu vejo. É a nova She-Ra. Ai, Tem uma nova She-Ra. É a nova... tem no Netflix. É só você colocar aqui. Sim. Aí vai lá aparecer. Mas ela não tá mais adulta, agora ela tá mais jovem. cadê ela, gente? Você tá ouvindo, né, Laura? Que tem uma She-Ra nova. Você vai ter que apresentar ela para mim no Netflix, hein, Laura? Por favor. A Beatriz Bezerra tem uma pergunta para você também. Bia Vai, Rios. Bia. Quando você estava no FUND, ou quando você estava na escola ainda, qual era a sua matéria favorita? Era português? Sim. Eu gostava muito de português, artes. Gente, eu gostava de artes, mas eu não sabia desenhar nada. Na minha época, artes não era história da arte, era desenhar. Nossa, cada coisa feia. Mas eu gostava mais de arte. E eu gostava também de ciências. Sempre gostei muito de ciências. Depois, no ensino médio, eu amava biologia, né? Tá bom, Lara? Amava ciências e biologia. Sim, isso é da hora. Mas o meu forte mesmo, gente, sempre foi português. Não tinha outra coisa, não. E se não fosse professora, Edi, qual seria a sua outra profissão? Se eu não fosse professora, como eu falei, né, eu queria ser nutricionista, né, depois eu mudei de ideia, mas na minha época, nós adolescentes daquela época, a gente queria muito ser secretária, gente. Eu queria muito ser secretária. E olha, Ana, que eu nunca trabalhei nessa função, mas eu achava lindo. Porque tinha um estilo, né? A secretária, um charme. Roupa social, sapato de salto, cabelo bem arrumado, maquiado. Nossa, eu achava lindo, gente, maravilhoso. Eu queria ser secretária, mas eu nunca trabalhei nessa área, não. Eu comecei com mais ou menos uns 13 anos a ajudar meu pai na fábrica de sorvete, aí trabalhei muito tempo na fábrica de sorvete, a loja de sorvete que ele tinha, e depois eu fui dar aula. Mas, dando aula, eu me identifiquei, gente, sou assim, mega realizada nessa profissão, fico muito estressada, assim, na época de aula, mas... Oi, Edi, é o Heitor, é que eu vim com outra conta. Ah, tudo bem. Depois, quando a gente entra de férias, gente, como eu sinto falta dos alunos, vocês não imaginam. 15 dias de férias, eu começo a implicar com tudo aqui em casa. Aí meu marido fala, acho que você precisa dos seus alunos, porque você está insuportável, você tem que voltar a trabalhar. Então, é algo que às vezes me deixa um pouco estressada e tal, mas eu não consigo viver sem estar em contato com os alunos, eu não consigo passar os meus dias sem falar em alunos, em escola, em situações. Eu acho que minha vida é isso, é falar dos meus alunos, é contar as minhas situações, é reviver algumas coisas, relembrar algumas coisas, reencontrar alunos
que falam assim, poxa, obrigada por você ter passado pela minha vida. Nossa, gente, isso é maravilhoso. Não tem dinheiro que pague a gente encontrar com um aluno na rua e ele falar assim, poxa, você fez a diferença, eu lembro das suas aulas, eu lembro de tal coisa, né? Eu já contei... Tá falando de mim, Edi? Deixa eu passar na mesma rua que você pra ver. Você é suspeito, Pedro. Você é o amor da minha vida, meu. Com 10 anos a gente se encontra, aí eu falo essa frase. Isso mesmo. Eu já contei, não lembro se alguém de vocês, se foi para alguém de vocês, mas eu já contei que uma vez eu fui no Banco do Brasil, né? Eu entrei no Banco do Brasil e tal, fiz o que eu tinha que fazer. Quando eu estava saindo, o segurança fez assim, ó, para. Aí eu levei o maior susto, né? Porque eu estava saindo do banco e o segurança me parou assim. Eu levei aquele susto. Aí ele falou assim, você foi minha professora. Nossa, gente, eu até fiquei mole, assim, ó, porque na hora eu pensei, pô, será que o cara precisa que eu peguei alguma coisa, que eu vou fazer alguma coisa, que eu tô armada, sei lá, né? E aí ele me segurou e falou, você foi minha professora. Aí eu olhei pro rosto do rapaz, lembrei dele, eu dei aula de inglês para ele no ensino médio, na escola do estado. E durante as aulas, como vocês já conhecem muito bem, eu falava sobre outras coisas, eu dava conselhos, dava dicas de várias coisas e tal, né? Além do ensino médio, eu dava dicas de leitura para eles, essas coisas, fora da minha aula de inglês, né? Que eu não gostava muito de dar aula de inglês, gente, lá, né? Que eu não sou muito boa, né? Então eu não gostava muito. E aí o menino falou, nossa, eu lembro das suas aulas, como que eram e tal, das conversas que a gente tinha, muito boas, você fez a diferença, você era uma pessoa que dava muitos conselhos pra gente, hoje eu tô aqui, ó, tô com um emprego, tô fazendo curso técnico e tal, nossa, é muito bom te ver. Gente, aquilo pra mim foi o melhor dia da minha vida, eu saí dali, assim, se eu pudesse, eu saía dançando de dentro daquele banco, né? Porque você ter dado aula para uma pessoa, principalmente de escola pública, que às vezes a gente pensa que eles nem vão concluir e fazer curso técnico, universidade e tudo, e aí o cara te falar isso, meu, se eu pudesse eu saia dançando daquele banco. Não tem preço, né, Di? Não tem, gente, não tem preço. A Duda Ribeiro tá louca para te fazer uma pergunta. Pode falar, Duda. Edi, você se sente querida pelos seus amigos? Ai, muito! Muito, gente. 5 pessoas aqui, você acha que ela não se sente querida? Todo mundo ama muito ela. Gente, assim, eu não quero me gabar, não, tá? Mas eu acho que numa sala de 30, eu acho que pode ter aí uns 2, 3 que não vão muito com a minha cara, mas eu sou muito acolhida pelos alunos. Os alunos costumam ser muito carinhosos comigo, né? E, ai, que fofa, Letícia! A Letícia Pena. E assim, eu acho que é porque eu tento ser com os alunos do jeito que eu quero que eles sejam comigo. Então, eles vão ser, porque eu sou mega carinhosa com todo mundo. Eu amo abraçar, beijar o pessoal, dar conselhos. Quando eu tenho um aluno assim, meio assim, no dia a dia, eu falo, peraí, o que aconteceu? Você não é assim. Quando tem aquele péssimo que fala pra caramba, né, João? Né, João? Aquele que fala pra caramba, e aí tem um dia que ele não fala nada, eu falo, não, peraí. Tem alguma coisa, porque hoje você não falou, né? Então, eu acho que todo esse cuidado, todo esse carinho que eu tenho com cada aluno, eu recebo de volta de vocês. E isso é muito gratificante, gente. Ai, que fofo, Heitor! Agora, a próxima pergunta é do Guilherme. Pode falar, Gui. Você já pensou em fazer uma história ou, tipo... porque como você é professora de português, eu acho que, e você disse que gosta de quadrinhos, você já teve alguma história que você queria contar, algum livro, fazer, alguma coisa assim? Olha, eu tenho vontade de escrever mesmo uma história sobre a minha trajetória, porque assim, como que uma pessoa que
não tinha muitas condições de fazer uma graduação, e aí trabalhava na área de alimento, e de repente vira professora e tal, e super se identifica. Eu queria contar, escrever a trajetória da minha vida, e por outro lado, né, eu queria muito escrever a história da minha família, gente, porque a minha família tem história, viu? É cada coisa maluca. E aí, cada vez que acontece alguma coisa na minha família, ai, Serena, você é fofa, minha flor. Cada vez que acontece alguma coisa na minha família, eu falo, mais um capítulo da novela, né, gente? Porque na minha família acontecem coisas, né? Então, eu tenho até vontade de escrever, eu acho que o que me falta mais é tempo, né? E eu acho que me falta também parar e me dedicar, né? Eu acho que eu ainda não pensei em parar e me dedicar a isso, mas eu tenho muita vontade de escrever sobre a minha trajetória e escrever histórias da minha família, gente. São coisas muito legais. O pessoal já conhece muitas histórias da minha família, porque eu adoro contar, né, Pedro? Né, João? Mas seria tipo um hobby para você, ô professora? Escrever, alguma coisa assim? Ou tem alguma coisa que você faz como hobby? Então, não, o escrever não é meu hobby, gente, apesar de ser professora de português. Eu gosto muito, Guilherme, de mexer com artesanato, com essas coisas manuais, sabe? É o que me deixa assim, muito, muito tranquila, muito calma, e eu gosto muito de fazer, mexer com esses trabalhos manuais, com artesanato e cozinhar. Eu amo cozinhar. E assim, o escrever não fica muito como meu hobby, porque eu prefiro, por exemplo, estar na beira do fogão fazendo um pão, alguma coisa assim, do que escrever, sabe? Ou eu prefiro estar costurando ou fazendo um laço, Pedro, do que escrever. Então, o escrever não seria meu hobby. Ah, que legal. É estranho, né, o professor de português falar que... Culinária. Mas jogar lá na cozinha do infantil. Não, mas você pode escrever as receitas e guardar. É verdade, mas eu gosto muito de culinária, eu adoro cozinhar, eu adoro experimentar as coisas, eu adoro inovar, e eu gosto de mexer com essas coisas. Mexer com o artesanato, com esse trabalho manual, me deixa mais calma, assim, sabe? Parece que eu saio um pouco do mundo e fico só ali, sabe? Aí parece que nesse momento a gente esquece os nossos problemas, esquece uma série de coisas, né? Isso te Aí vamos ajudou lançar agora? uma pergunta para os seus alunos. Qual o gênero textual de uma receita? Tô brincando, mas se alguém quisesse arriscar... Olha, se alguém errar aqui o gênero textual de uma receita, eu não sei o que eu faço, Pedro. A Letícia Pena está perguntando se eu prefiro dar aula de português ou redação. Eu amo os dois. Mas eu acho que um não caminha sem o outro. E a literatura, quando tem as três? Gramática, literatura e redação. Aí qual que você escolheria entre essas três? Então, eu ficaria com gramática e redação. Que literatura, como eu nunca dei aula de português para o ensino médio, eu acho que eu estou enferrujada em literatura, sabe? Eu super viajo com as coisas que a Verônica passa para mim. A Verônica fala algumas coisas de literatura, mas eu estou bem enferrujada. Então, assim, hoje, se eu fosse para literatura, eu ia ter que me dedicar muito, né? Porque eu nunca dei aula de literatura lá para o ensino médio. Mas, assim, quando fala se eu prefiro português ou redação, eu gosto dos dois, assim, com a mesma intensidade, e para mim, um completa o outro. Eu não sei dar redação sem falar de português, e eu não sei dar português sem falar de redação. Não tem como, né? Eu tenho uma pergunta. Pode falar, Ana. Você já viajou para fora do Brasil? Se sim, qual país? E se não, qual viagem que você fez que é inesquecível para você? Eu queria, nunca fui para fora do país, gente.
Faltou um pouquinho de tempo, tá? Mas eu espero que isso melhore aí daqui para frente, mas eu tenho muita vontade de conhecer o Egito, porque eu não lembro se eu falei para vocês essa história, mas quando eu era adolescente, meu pai trabalhava de motorista executivo e ele recebeu uma proposta para morar no Egito e ser motorista particular de um cara lá do Egito, que ele prestou serviço aqui no Brasil, e aí o cara ia dar casa, ia pagar escola pra gente e tudo, mas meu pai tinha que ir embora com a família inteira pro Egito. E na época, meu pai e minha mãe ficaram com muito medo, porque tinha medo da guerra lá e não sei o quê, e aí meus pais não quiseram, só que aquilo ficou na minha cabeça, assim, tipo, Egito, aí eu comecei a olhar as coisas e tal, e eu pensava, nossa, já pensou se eu morasse lá e tal, né, então é um lugar, o primeiro lugar que eu gostaria de conhecer, né, o Egito. Um segundo lugar seria Portugal. Eu acho que por causa da língua portuguesa, né? E o terceiro lugar que eu gostaria de conhecer é a Itália, por conta da minha descendência, né? Eu tenho descendência italiana, né? E aí por isso que eu teria vontade de conhecer a Itália. Nunca fui para fora do Brasil e também não conheço todos os estados do Brasil, tá, gente? Eu conheço Minas Gerais, Rio de Janeiro e Goiás, só. Mas Rio de Janeiro, assim, a parte do interior do Rio de Janeiro, eu sou enlouquecida por aquele lugar, gente. A parte do interior, né? Rio das Ostras, que meu compadre, o padrinho da Laura, mora em Rio das Ostras, né? Então, Rio das Ostras, Búzios e os próximos ali, eu gosto muito do Rio de Janeiro. Mas é porque eu conheci poucos lugares no Brasil, né? E dessas viagens que você fez, qual que você se considera inesquecível? Inesquecível? Ui. Então, quando eu já fui algumas vezes para Rio de Janeiro, mas assim, o que eu gostei muito mesmo foi de Búzios, mas eu não me hospedei lá, eu só fui lá, conheci a cidade, fiz passeios e tal. É um lugar que ficou muito marcado, assim, foi muito especial, foi um momento muito especial para mim e para minha família, né? A Duda Costa tem uma pergunta. Ô, professor, então, tipo assim, qual que era o seu, sei lá, tipo, seu maior medo ou insegurança quando você era adolescente? Nossa. Na verdade, gente, quando eu era adolescente, eu tinha medo de tudo. Tudo. Então, assim, minha mãe... Meu pai trabalhava muito, né? Mas a minha mãe era... Sabe aquela que segura os filhos aqui, né? Minha mãe era muito protetora, né? Então, ela não deu asas pra gente quando a gente era adolescente, né? Então, eu tinha medo de sair sozinha de ônibus, por exemplo, e me perder. Eu tinha medo de sequestro. E olha que na época não tinha, hein, gente? Mas eu tinha medo de sair pra rua e alguém me pegar e jogar dentro de um carro. Essas coisas assim, eu tinha muito medo. Mas não era um perigo tão grande quanto é hoje, né? Mas mesmo assim, eu tenho muito medo. E eu sempre tive medo de perder a minha família, sabe? De me perder dos meus pais, de perder minha família, de perder minha mãe. Mas isso é um medo que se estende até hoje, tá, gente? Assim, eu acho que medo de perder meu pai, medo de perder minha mãe, só de pensar meu coração fica mil. Só que é uma coisa que a gente não consegue... a gente não consegue sair fora disso, né? Do perder alguém, a gente não consegue sair fora. Um dia as coisas vão acontecer, né? Mas é algo que eu tenho muito medo. Até hoje. Até hoje, Edi? Até hoje mesmo, sim? Isso. E assim, o até hoje que eu digo é medo de perder meus pais. Até hoje, assim... Hã?
Até hoje eu tenho muito medo dos meus pais morrerem, mas é algo que é possível acontecer, né, Pedro? E aí eu fico tentando trabalhar isso em mim, porque meu pai tem 76 anos, minha mãe tem 63, né? Então eu fico tentando trabalhar isso em mim. Mas só o fato de pensar na possibilidade, nossa, gente, meu coração vai a mil, vocês não imaginam. É um medo que eu tenho até hoje. Ainda mais agora, né? De tempo de pandemia, né? Sim, nossa, Pedro. E meu pai que teve doente no começo desse ano, né? Nossa, só por Deus, assim, eu ficava sempre pensando assim, meu pai vai morrer, e aquilo ia me dando, sabe, aquela agonia. Então é um medo que eu tinha já de adolescente e que eu tenho até hoje. Vamos lá, tem mais alguém que quer fazer alguma pergunta? Eu. Diga, Gui, que desenho lindo que você fez. Mostra aí para Edi. Eu tô olhando. Aliás, Gui, você devia fazer uma caricatura do professor quando você estivesse no meio da... Nossa, é boa. Já pensou? Termina assim a entrevista, tem uma caricatura do professor. Não, eu só tava desenhando pra enquanto a professora tava falando, alguém ver, pra não ficar, sabe... Ai, mas olhando pro teto, olhando pra... Desenhou, gente. Tinha que ter desenhado ela. Minha amiga sempre desenhou durante as aulas. Isso. O que eu queria perguntar o que você tá fazendo pra não perder a cabeça na quarentena? Você tá fazendo, sei lá, pintando um quarto, fazendo algum artesanato? O que você tá fazendo, tia? Quer dizer... Eu tô costurando. Nice. Eu tô costurando. Assim, Guilherme, no final do ano passado, eu falei pro meu marido que eu queria uma máquina de costura de presente de Natal. Ele começou a rir. Ele falou, você tá maluca? Daí eu falei assim, não, tô falando sério, eu quero... olha minha obra de arte, gente, com a Ana. Eu tô costurando. Aí meu marido riu, achou que eu tava ficando maluca, mas mesmo assim ele me deu a máquina de costura, né? De presente de Natal. Aí quando entrou essa quarentena, gente, eu super me identifiquei, porque aí foi, no mês de abril a gente teve férias, né? Então eu falei, poxa, agora é o momento para eu me dedicar à costura. Aí o que eu fiz? Eu comecei a costurar máscaras para doar. Nossa, eu nem sei quantas máscaras que eu já fiz. Aí eu comecei a olhar, assim, pela vizinhança, na família, os vizinhos da minha mãe. Qualquer pessoa que precisava de máscara, eu fazia e mandava, né? E aí eu peguei o gosto, né? Depois das máscaras, eu fiz umas calças de soft para os meus primos, né? Minha prima estava precisando e tal, né? Daí eu falei, mãe, vamos comprar um soft e a gente vai fazer umas calças para os meninos. Fiz umas calças lá para os moleques, aí comecei a fazer suporte de celular, comecei a fazer uns reparos aí, e tô assim, super realizada nessa parte da costura, e é o que tem me dado, assim, um incentivo, conforto. Né, isso, para eu não entrar, isso, não pirar nessa quarentena, isso mesmo, Guilherme. Que bom. Eu fiz o suporte de celular e levei para os meus amigos lá no Decisão, né? Tô devendo máscara pro Pedro. Tô devendo a máscara pro Pedro, mas é o que tem me realizado, assim. E, principalmente, porque eu gosto de fazer as coisas para dar para as pessoas. Eu gosto dessa coisa, assim, de agradar um colega, de ajudar uma pessoa que precisa. Então, eu não fiz máscara para vender essas coisas, né? Então, sempre que alguém precisa, eu falo, não, pode me pedir que eu faço e tal, não tem problema. Né? E você é bem detalhista, né, Edi? Tá bem assim, bem feitinho, assim, sem nenhum fiozinho solto, nem nada. Tempo, né? A Edi é muito fofa, gente. Eu tenho uma pergunta. Fala,
Assim, é uma perguntinha assim, como já está dando no horário também, acho que é simples até, mas eu acho até uma reflexão, assim. Na sua opinião, assim, né, você está muitos anos, você acha que tem 15 anos, né, na educação, né, de... 15? Não, eu tô com 18 já na educação. Melhor ainda. Qual você acha, né, qual a importância, né, dessa transição do Fundo 2 para o médio com a redação, né? Até para eles pensarem, como você acha a importância, né, dessa disciplina? Então, eu acho que a redação do Fundo 2 para o médio é extremamente importante, porque daqui para frente, qualquer comunicação sua vai ser especificamente escrita, e tem a parte oral que dependendo do contexto ali, a gente precisa ser bastante formal, né? E eu acho que a gente começa ali no 6º ano com as redações bem simples, aí no 7º já vai dar uma melhorada, no 8º já dá uma mega evoluída, no 9º ano a gente já vai sendo mais crítico, né? Eu acho que do 9º para o ensino médio, a redação é mega importante, porque nos forma cidadãos críticos, nos faz avaliar as coisas que a gente vê, as coisas que a gente recebe, né? Então, eu acho que a gente não fica alienado. Eu acho que quando a gente tem muita leitura e muita redação, a gente não fica alienado, ninguém manipula a gente mais. Então, a gente cria asas, né? E a gente consegue colocar a nossa opinião, o nosso ponto de vista, a gente se posiciona, a gente se diz contrário a determinada coisa, e a gente não tem mais medo de se posicionar e de ser contrário a determinado assunto. E eu acho que as aulas de leitura e redação são fundamentais para que a gente tenha essa personalidade, sabe, essa é a minha opinião e você precisa respeitar. Eu respeito a sua opinião, mas tal coisa, né? Eu acho que a gente cria asas e a gente fica mais crítico em relação a tudo na vida, quando a gente tem uma boa leitura e interpretação e a gente escreve bem. Nossa! Diana, a escrita é um poder que a gente tem, é isso mesmo. A gente cria asas. A gente está ficando independente e não se deixa manipular. Oi, Gui. É uma última pergunta, desculpa. O que você acha da tecnologia, como que ela está evoluindo em relação de como a gente estuda hoje em dia para, sei lá, daqui a 10 anos ou, sei lá, 20 anos? Porque já está começando a caminhar, por exemplo, a Letros, que é uma inteligência artificial. Depois, o que você acha sobre isso? Eu acho que nós estamos nos abrindo para o novo, tá? Eu acho que há uns 10 anos atrás, professor que tivesse que colocar, sei lá, um slide, já estava ali surtado, né? Eu acho que a gente está se abrindo para a tecnologia, eu acho que a gente está evoluindo e melhorando nesse aspecto. O único medo que eu tenho da tecnologia é que as pessoas se preocupem tanto com a tecnologia em si e percam outras coisas, e percam a essência, percam aquele momento assim em que você quer escrever no seu caderno, ou aquele momento que você quer ler um livro físico, você quer pôr a mão no livro, você quer sentir. Isso eu tenho medo. Eu acho que a tecnologia está aí para a gente usar e abusar mesmo, mas o meu medo é esse, as pessoas perderem a sensibilidade, vamos dizer assim, a pessoa deixa de ser sensível, passa a ser extremamente tecnológica, sabe? Esse é meu medo. Mas eu acho que... Mas, Edi, você não acha que esse ano foi muito bom para a gente perceber o quanto é importante o contato humano? Sim. A gente deu valor para a tecnologia, mas a gente sabe agora a importância que tem
o estar na sala de aula. Isso mesmo. Assim, ó, a tecnologia é maravilhosa. A tecnologia, ela nos abre, assim, zilhões de portas, né? Mas, espera aí, a tecnologia, ela não nos dá aquele prazer de estar próximo àquela pessoa, ela não dá aquele prazer de você estar aqui, ó, olho no olho. A gente está olho no olho, tá, mas não é a mesma coisa, tá? E ela não nos dá o prazer de sentir as coisas. Esse é o meu medo, que as pessoas se preocupem com a tecnologia e que entrem tanto na tecnologia que percam essa parte, assim, da sensibilidade. A emoção, né? A emoção, a sensibilidade, concordo plenamente. Eu tenho, assim, muito medo, Ana. Eu acho que a gente tem que usar, a gente tem que explorar. A gente evoluiu muito, muito, principalmente nessa quarentena aí, a gente evoluiu muito tecnologicamente. Só que nós que não somos da era tecnológica, a gente ainda consegue sentir e perceber essa emoção, essa sensibilidade. Mas o meu medo é quem está na tecnologia não conseguir perceber essa sensibilidade, né? Mas eu acho que a pandemia serviu justamente para isso. Porque mesmo eles que estavam tão acostumados com a tecnologia, estavam tanto neste mundo tecnológico, agora sentem a falta do outro, né? De estar perto, de estar na sala de aula. Você percebe que a energia não é a mesma. Então, talvez esse ano foi bom para a gente perceber a importância, né, de estarmos juntos. Isso mesmo. Mas eu acho que veio mesmo para que a gente desse valor aos momentos de calor humano mesmo, né? Só que eu espero que isso atinja todas as pessoas, viu, Ana? Porque às vezes a gente vê que tá tipo, beleza, fico aqui no computador, né? Eu espero que atinja pelo menos a maior quantidade de pessoas, porque a gente precisa desse calor humano, a gente precisa do carinho, a gente precisa do olhar, a gente precisa da atenção, a gente precisa do abraço. Gente, vocês não imaginam. A gente fez uma aula teste lá no Decisão, que foi numa quinta-feira, que a gente foi com máscara, todos os protocolos e tal, cada professor ia ficar na sua sala, e eu não aguentei, gente, eu tive que abraçar. Todo mundo correndo de mim, e eu querendo, gente, um abraço, por favor, eu tô com tanta saudade de um abraço. Por quê? Porque a gente precisa disso, é isso que nos motiva, né? É estar em contato com outras pessoas, é brincar, é brigar, é chorar, é rir, mas estar com outras pessoas. E quando a gente fica aqui diante de uma máquina, a gente não percebe sentimento nenhum, né? Você sabe que a Jussara disse uma coisa ontem que me marcou, né? A gente teve aquela reunião, não ontem, foi antes de ontem, a gente teve aquela reunião com o 9º ano, e aí terminou, a gente conversou um pouquinho, e a Jussara falou assim, eu gosto da sala de aula, a sala de aula que a gente tem agora é a mesma, assim, é também uma sala de aula, eu percebo que eu também estou me sentindo em casa por ser uma sala de aula, mas ela falou assim, mas falta aquele calor, falta o abraçar, falta o estar junto, né? E quem é da educação, está na educação por causa disso, daquela coisa do estar na sala de aula e ter aquela movimentação. Sabe aquele momento que você põe a mão no ombro do aluno, ou que você pergunta, tá tudo bem? Ou que você fala assim, vire para frente, por exemplo, né? Você está precisando de ajuda? Cadê, gente? Sumiu, né? Porque, como eu digo, as pessoas ficam atrás de uma máquina, com câmeras desligadas, principalmente, e a gente não consegue perceber nada, né? Então, falta esse momento de você estar ali, de você pôr a mão, de você olhar, de você perceber as coisas, né? E é por isso que eu sempre brigo por conta das câmeras estarem desligadas, porque, assim, já é ruim esse formato. Com as câmeras desligadas, fica muito pior, porque a gente não consegue perceber nem a expressão facial das pessoas, a gente não sabe nem o que a pessoa está pensando lá do outro lado, nem se ela está ouvindo a gente,
lá do outro lado, né? Por isso, essa nossa reclamação constante de não ter vocês com as câmeras ligadas. Falta esse momento, assim, ó, quando eu estou com pelo menos 1 ou 2 câmeras ligadas, parece que tem alguém ali comigo. E quando todas as câmeras estão desligadas, parece que eu estou sozinha. A gente se sente muito sozinho nesse formato, e principalmente nessas aulas, né? Pelo fato das pessoas ficarem com as câmeras desligadas. Muito bem, pessoal, vamos encerrando. Alguém tem mais alguma pergunta? Como você se vê daqui a 10 anos? Ai, não sei como que eu me vejo daqui a 10 anos. Poxa, eu acho que, de modo geral, né, tirando a parte que eu vou me ver assim, toda velha, feiosa, né, cabelos brancos, mas eu daqui a 10 anos eu me vejo assim, muito mais evoluída e experiente ainda do que hoje. Eu acho que cada dia eu aprendo uma coisa, cada ano eu melhoro em algum aspecto, e daqui 10 anos eu penso em estar assim, muito melhor do que hoje, ser muito melhor do que hoje, tanto profissionalmente como pessoalmente. Eu quero ser uma pessoa melhor sempre. Mais do que já é, Edi? Sempre melhorar, né, Pedro? Obrigada, Cauã. Obrigada, Serena. Gente, eu queria ter agradecido a toda a turma aí, desde o começo, né, por ter vindo, bater esse papo e tal. Me senti, assim, mega acolhida com tanta gente, né, matei a saudade do pessoal do nono, que eu não tenho visto há muito tempo, e assim, aluno pode passar 10 anos, 20 anos, que vai ser sempre aquele nosso queridinho, sabe, aquele que a gente quer abraçar e que a gente quer ter ali embaixo das nossas asas, gente. Obrigada, Júlia. Muito obrigada por todo o carinho que vocês têm por mim. Eu recebo de verdade tudo isso mesmo, e eu tento passar para vocês da mesma forma que eu recebo. Eu espero conseguir, né? Obrigada, Rafa. Edi, a gente gostaria de agradecer você por ter aceitado, tá? A gente logo pensou em ti. Gente, ganhei o dia, vocês não imaginam a felicidade que eu estou, meu coração está assim, a mil. Eu estou muito feliz por esse momento, e por me sentir assim, tão acolhida, tão querida. Nossa, gente, são coisas que não tem preço, são momentos que a gente vai levar para a vida inteira, experiências maravilhosas. Vocês são demais. Amo cada um do jeito que é. Você é muito fofa, Júlia. Obrigada, gente. Muito obrigada pelo carinho, viu? Espero poder ser sempre melhor para vocês. Para isso, eu estou trabalhando todos os dias aí, para ser sempre melhor. Edi, você é perfeita, cara. Você é muito perfeita, sabe? Você, tipo, fez a diferença realmente para mim lá no passado, sabe? Tipo, eu até me emociono. Ai, que fofa! Você é maravilhosa, Duda. Eu sempre tive um cuidado muito especial com você. Eu sempre tive uma preocupação, você sabe disso, né? Um carinho tremendo. E assim, eu tô longe, mas ao mesmo tempo eu tô perto, porque eu me preocupo do mesmo jeito com todo mundo. Eu quero saber de todo mundo. Eu me preocupo se acontece alguma coisa, né? Mesmo estando longe, eu estou perto de todo mundo, pode ter certeza, tá? Muito obrigada pelo carinho, Duda. Só vou dizer uma coisa. Obrigado pelos cascudos que você me deu quando eu estava desenhando. Me ajudou muito. Eu tinha evoluído agora, eu vou evoluir. Pode fazer assim, meu Guilherme, Pedro. Juro. Não, porque assim, você tem que entender que a arte acontece nos momentos mais, assim, do nada, tá ligado? Você tem que entender que é uma emoção junto. Magalhães falando aqui, ó, o Guilherme, nossa, eu falava, Guilherme, pelo amor de Deus, cara, não vem falar que você não entendeu não, meu, pô, eu fazia isso com o Guilherme, eu tinha vontade de chacoalhar ele, gente, era uma coisa de louco.
Obrigado, pessoal. Até a próxima sexta-feira. Tchau, gente. Tchau, Edi. Muito obrigada. Você é muito especial. Iluminaram meu dia hoje. Beijos. Amo a cada um. Também amamos você. Mãe. Oi, Flor. Tchau. Tchau, meu amor. Peraí que eu quero... Calma que eu quero te mostrar a Mel. Ah, é aquela hora tá na casa da minha mãe, Pedro. Oh, meu Deus, ela ficou magrela, tudinha. Ela tá sem pelo. Ficou toda magrelinha. Ah, meu irmão lá no fundo, Pedro, minha irmã. Tchau, Flor. Amei a Mel, Edi. Ai, ela tava muito Pedro. E tava embolando muito pelo, tudo. Aí eu mandei tosar. Pior que eu mandei tosar semana passada e aí essa semana fez frio. Vou sair também, Edi. Beijo. Pedro, beijo. Obrigado. Tchau, Flor. Flor?